façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, como é que você está vendo, Serrão, esse momento? O que você está sentindo agora, por exemplo, das Forças Armadas? Você que é um cara... Momento bastante preocupante, porque aquilo, né, Paulo? A gente sempre teve uma posição muito clara, tanto eu quanto você. A gente nunca defendeu Força Armada dando golpe. A gente ouve essa narrativa, nunca. Eu batia duro nisso. Eu ainda falo para dar golpe. Se derem golpe, eu viro oposição no dia seguinte. Não existe isso. Não cabe. Já no momento histórico em que eles participaram dos movimentos, ok, houve aquele momento histórico. Aquilo não tem como se repetir, nem por que se repetir, né? E os militares também não querem isso, também é outro ponto. Agora, é aquilo que a gente falou, militar não é para dar golpe, mas o militar também ele tem que manter, ele tem que seguir a legalidade, ele tem que seguir o princípio da defesa da pátria. E quando você tem um sistema de governança que promove a corrupção e o crime, o militar vai aceitar isso? Vai bater palminha? Vai bater continência para os caras? Não pode. Não pode. Aí ele vai pegar, prender e arrebentar? Não vai. Não vai fazer isso. Mas ele tem que ter uma posição ética que demarque a sociedade. Veja, olha, não aceito isso. Nós estamos tendo agora, nesse momento que a gente está conversando agora, está acontecendo lá na CPMI o depoimento do general Dutra. Está passando vergonha lá, Paulo. Está passando vergonha. Os senadores da oposição botaram pressão nele. Como é que ele falou contou na CPI lá do governo do Distrito Federal, sobre o 8 de janeiro, que ele elogiou o presidente Lula, disse para o presidente Lula que iria prender aquelas pessoas que estavam lá, que eram todos criminosos, tal. Agora, na CPMI, ele está tentando atenuar, disse que não era bem assim, que tinha uma ordem do Supremo Tribunal Federal para prender e tal, mas aí já está desmoralizado. Só que não é ele desmoralizado. A atitude dele, a atitude do Exército em ter feito a triagem para prender aquelas pessoas, desmoralizou o Exército. O Exército que era amado por aquelas pessoas que estavam lá, né? Que tinham. Mas eu tenho 2 versões dessa história. Não interessa, mas... Eu tenho 2 versões dessa história, Serrão, que eu queria ouvir o que você acha disso. Eu tenho 2 versões sobre o 8 de janeiro. Uma das versões é a versão que o general Dutra contou na última vez que ele foi ouvido, onde ele diz que o Lula sempre admirou a inteligência do Lula quando ele recebeu emocional, presidente, claro, hoje mesmo, não sei o que, um verme puxa-saco, e que foi lá e que falou, aquelas pessoas estavam como numa espécie de um transe, ele falou, elas achavam que nós estávamos as protegendo, nós estávamos ali para prendê-las, né? Do tipo, desdenhando a confiança que a população tinha na corporação da qual ele faz parte. Então, aquelas pessoas nunca imaginaram que, mesmo com Lula como comandante em chefe, eles fossem se dobrar para prender pessoas que estavam ali protestando, exercendo um direito delas de protesto pacífico conforme a Constituição. Eu não acho que foram muito inteligentes em estarem ali naquele momento, mas elas estavam confiando no Exército, muito mais do que qualquer coisa. Bom, essa é uma versão. A outra versão, que é a versão que eu tinha ouvido, era que o general Arruda, que era o superior ao Dutra, né, era o comandante do Exército no início do governo do Lula, que o general Arruda tinha dito que o interventor da Polícia Federal tinha tentado prender as pessoas, o Arruda tinha botado até tanque e falado que não, botou o interventor lá, o interventor federal com galho dentro, e no final das contas fizeram um acordo para aquelas pessoas serem transportadas para a triagem, e a Polícia Federal deu um somebody love no comandante do Exército, e ele acabou, e as pessoas acabaram presas, e o comandante do Exército acabou numa situação... Essa segunda versão é bastante plausível, porque, na verdade, quem operacionalizou o transporte das pessoas
foi a Polícia Militar do Distrito Federal, que estava, naquele momento, sob comando do Ricardo Capelli, o interventor. Sim, o interventor. O interventor federal naquele momento. Essa versão é bastante plausível. Mas, de qualquer maneira, o que ficou mal para as pessoas é que elas receberam orientações dos militares, dos oficiais subalternos que estavam ali naquele momento, dizendo, não, fiquem tranquilos, embarquem nos ônibus e vocês vão só passar por uma triagem e vai todo mundo ser liberado. Isso é que pegou mal, isso é que passou, tem diversas versões, diversos depoimentos de pessoas que participaram, que foram parar naquela triagem da Polícia Federal, né, da Academia da Polícia Federal, que contam isso. Então, no mínimo, o Exército agiu ao interesse do esquema Lula, do seu comandante em chefe novo, né, que estava ali já há uma semana no poder. Foi isso. E você está achando que nesse momento, Sérgio, como é que você enxerga uma diferença? A tropa muito tranquila e o comando pensando diferente? Você está enxergando? Não. Hoje a situação está completamente complicada. Por isso foi muito interessante o seu post lá no Locals, citando esse evento de uma reunião promovida pelo comandante do Exército, né, em Santa Maria, em que ele botou todo mundo lá para conversar, evento fechado, o pessoal assinou termo de confidencialidade para nada contar sobre o fato, mas aqui no Brasil não tem isso, né? O pessoal acaba descobrindo, contando, vazando, até porque nesse evento foi citado que ele falou mal do ex-presidente Bolsonaro e do general Cid, avisando até do coronel Cid, dizendo que ele seria punido, teria mais punições para ele lá na frente. E a gente sabe... Eu vou ler aqui para as pessoas. Eu vou ler. Recupera esse post aí, que ele é muito importante. Eu abri aqui e eu vou ler até o que já me mandaram dentro do Exército depois disso, que eu ainda não publiquei, vou publicar no meu Locals. Atualização, né? Atualização. Bom, assim, o título é: enquanto isso, o comandante do Exército estaria descendo a lenha em Bolsonaro e Mauro Cid para seus oficiais em reunião confidencial. E eu escrevo aqui: recebi informações de uma fonte interna sobre uma palestra do general Tomás, conhecido como General Frajola, em Santa Maria. Durante o evento, ele criticou fortemente o tenente-coronel Mauro Cid e o presidente Bolsonaro. O general destacou que, de acordo com as pesquisas, o Exército Brasileiro está em boa situação, eu não sei quais são as pesquisas que ele vê, né? E que as manifestações em frente aos quartéis não são um reflexo preciso da realidade institucional. Ou seja, ele desdenhou aquelas pessoas que estavam à frente dos quartéis, dizendo que é a mesma tese do Alexandre, né? Que o Alexandre disse para o Sebastião Coelho: isso é uma minoria, essas pessoas são uma minoria, o Brasil odeia essas pessoas, né? Aí ele está dizendo aqui... Um parênteses, né? Ele tem que dizer até isso agora, né? Porque ele está no poder, né? Ele vai desagradar ao seu comandante em chefe? Comandante em chefe vai lá e, general, peço exoneração. É isso. O jogo é bruto, né? E até porque ele tá lá para isso, né? Já era programado que ele fosse lá para isso. Ele tá lá para ser o cara do Lula no Exército. Ele insinuou que os eventuais delitos do tenente-coronel Cid virão à tona, o que gerou desconforto entre os presentes, inclusive um deles que foi o que me relatou, por se tratar de um comandante criticando publicamente um subordinado. O general Frajola também abordou outros temas polêmicos, como a distribuição de cachorros-quentes no 7 de setembro, dizer que não vê problema na prática, algo que, segundo ele, sempre foi comum no Exército. Além disso, ele minimizou a importância de fotografias tiradas com o Lula, que é algo também natural para ele. O general realizou uma reunião exclusiva com oficiais superiores, durante a qual ele abordou esse e outros temas. Todos os participantes foram obrigados a assinar um termo de confidencialidade. Ele está em Santa Maria para uma série de eventos, incluindo uma corrida de 8 km com as tropas. Aí eu faço a ressalva aqui que essas informações são de uma fonte militar que goza da minha confiança, mas como eu não posso verificar pessoalmente o conteúdo, que devem ser recebidas como rumor. A partir daí, eu recebo um outro militar também da ativa, me mandando aqui, ó: isso é um fato, isso que você postou. Ele está fazendo essa palestra em diversas grandes unidades do Exército Brasileiro. Já ministrou no COPESP, na ESEM, na ESAO, no CMSE. Em suma, o roteiro é sempre o mesmo, com pequenas alterações que variam conforme a audiência. Por exemplo, ele jamais falaria mal do Cid no COPESP.
não falaria mal do Cid. O tenente-coronel Cid é Forças Especiais, é primeiro de turma, é um cara respeitadíssimo dentro das Forças Especiais. E aí ele pontuou aqui, ó, toda a audiência toda a assistência tem que assinar um termo de sigilo antes do início da palestra, não podendo levar celular nem tablet. Por isso que você nunca recebeu uma gravação. O Frajola se vende como um soldado leal ao Brasil que assumiu o exército brasileiro em um momento de crise. Daí ele cita, muitas vezes, os abusos que estão sendo cometidos no Brasil por parte do judiciário e do governo, abre aspas, eleito. Aí o cara, o militar aqui que está me mandando, o FDP faz um meia-culpa que engana muitos desavisados. Aí ele cita que o exército brasileiro não está fazendo nada, pois está, abre aspas, reagrupando forças para poder revidar as injustiças que estão sendo feitas contra os militares e o povo. Só falta implorar para que a tropa confie nele no alto comando do exército. Todo mundo é culpado pelo caos que se encontra no Brasil, menos o exército brasileiro. Ou seja, é um jogo ali meio duplo, né? Variando de acordo com a audiência. Então, esse é o jogo do poder, né, Paulo? É o jogo do poder, né? É isso. O jogo do poder, ele opera muito em cima da dissimulação, né? É bruto. Exato, exatamente isso. Mas você acha que está uma tensão entre as tropas? Você vê isso? Tem uma tensão, mas essa tensão, ela não vai gerar nenhuma revolta, ela não vai gerar nenhuma crise militar grave. Mas ela vai gerar o quê? Ela vai gerar mudanças profundas. Porque o que os militares sabem, sobretudo os coronéis sabem que o plano do PT é prejudicar as Forças Armadas, é mexer no sistema de ensino, é mexer no sistema de aposentadoria, ou seja, eles que estão lá trabalhando hoje serão diretamente prejudicados pela visão que o PT tem para o Exército, para as Forças Armadas. E interessa a Lula esse clima aí meio de confusão, de desídia, né, dentro do Exército, tanto que o presidente Lula fez questão, todo mundo já falou, isso aí circula nos bastidores direto, de que ele exige uma punição exemplar ao Mauro Cid. Pô, quem é ele para exigir isso? Mauro Cid, no Exército, é considerado um oficial exemplar, como você frisou bem, primeiro de turma, deveria estar comandando, dentro da normalidade, estaria comandando o Batalhão de Forças Especiais, em Goiás, porque ele foi capacitado para isso, tinha pontuação para isso. Ele estava cotado para assumir os comandos, na verdade. Os comandos, a área de comandos. Os comandos, não eram as forças especiais, área de comandos. E o Lula impediu a nomeação dele, né? Impediu, exigiu que não aceitava aquilo. E aí, logo depois, veio a prisão dele, né? Orquestrada por ordem do Supremo Tribunal Federal, com a história das joias, com a história da falsificação suposta lá da carteira de vacina do presidente, e aí aquele que seria um herói militar, só por ter sido ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, acabou se transformando num pária. O tratamento que o Mauro Cid recebe, nem traficante de droga tem igual, né? Está sendo tratado como um bandidinho de última categoria. E o pior, e o que mais incomoda não só o Mauro Cid, mas a vários oficiais, é que esse tratamento dado a um oficial da qualidade dele mostra que qualquer um no Exército pode receber um tratamento isonômico tão ruim quanto que ele está recebendo. E isso gera inquietação. E é engraçado que tem um participante aqui fez uma seguinte pergunta. O Tribunal Militar não poderia intervir? E é uma pergunta interessante. Então vamos mostrar uma imagem do presidente do Supremo Tribunal Militar ontem, que estava, ele aí, pedindo autógrafo para Miriam Leitão no lançamento do livro dela em Brasília. Bacana. Bonito, né? Legal, mas isso é normal, né? O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um brigadeiro, tenente brigadeiro do da Aeronáutica, ele foi piloto do avião presidencial na era Lula. É ele. É ele. É esse aqui. É ele. É o próprio. Então, assim... Ele não vai brigar com esse sistema de jeito nenhum. Não vai. É amigo. Não vai brigar, é isso que eu estou dizendo. Então, assim, a pergunta não é uma pergunta descabida, né? Mas, assim,
o Joseli, né, o Brigadeiro Camelo, como é o nome dele, ele é chupa-saco do Lula, como está dizendo aqui o Rogério Lira, há muito tempo. Então, por isso que as pessoas falavam, Paulo, você defendia intervenção militar. Eu falava, como é que eu vou defender uma intervenção militar com estes militares ainda por cima? Vocês acham que eu queria esses caras? O STM vai assumir as funções do STF. Eu falo, tá louco, STM? Não existe isso. Vocês estão loucos? O STM vai julgar o Alexandre de Moraes? Eu falava que as teses eram absolutamente esdrúxulas. Os militares eram tão legais que deixaram o Alexandre de Moraes durante 3 anos ou mais, fazia ginástica na super academia que tem lá no Forte Apache, a sede do comando do Exército em Brasília. Fazia ginástica lá direto, na academia. Fechavam para ele fazer. Fechavam para ele fazer. Então, que prestígio, né? E imagina, e aí, entre uma supinada e outra, imagina a interlocução, o relacionamento que o ministro Alexandre não estabeleceu com vários generais, né? Vários. E é por isso, eu falei da relação do Stumpf com o Zé Levi no ano passado, etc., mas era por isso que o Alexandre tinha total tranquilidade para agir. Porque ele, assim como eu recebia o que estava acontecendo dentro do alto comando do Exército, o Alexandre recebia muito mais. Mas na academia, sabe? Entre uma supinada e outra lá, ministro, fique tranquilo, nós não vamos fazer nada. Fique calmo. Exato. O clima era de tranquilidade. Então, total. E é por isso que ele está indo onde ele sabe que tem que ir. Ele vai lá no CID para pegar o celular, vai no Bolsonaro para pegar o celular, para pegar e construir as provas do que ele está cozinhando. As pessoas que acham hoje o ministro Alexandre passou um recibo esquisito, né? Que na briguinha, no bate-boca, na tretinha que ele teve com o André Mendonça, né? Ele acabou lá reclamando, pois o ministro da Justiça do seu governo, que acabou preso, ele jogou no lixo o telefone celular. Ministro Alexandre, passou o recibo. Quer dizer, é preciso o telefone celular para fazer a Fishing Expedition, né? Para fazer a pescaria de provas. Né? O cara falou mal de alguém, induziu, alguém falou uma besteira lá sobre intervenção, o cara, isso aqui é elemento para confirmar que o cara é golpista. No telefone do CID, o que causou aí grande revolta é que ali, aquelas mensagens de zap que todo mundo troca, né, imagina, teve mensagens ali em que o CID falava mal do ex-presidente Lula, criticava eventualmente lá o Supremo Tribunal Federal, e aquilo gerou um ódio contra ele, entendeu? É isso que é o jogo bruto é esse. Eu não tenho a menor dúvida do Fishing Expedition, eles estão fazendo isso com todo mundo, né? A prisão do Anderson Torres teve nada a ver com a atuação de fato do Anderson Torres como secretário de segurança foi desculpa, né, esfarrapada que arrumaram, né? Assim como a prisão do CID e as buscas e apreensões não tiveram absolutamente nada a ver com cartão de vacinação. Não. Assim como fizeram uma busca e apreensão com o filho do Bolsonaro, o Renan, o negócio de lavagem de dinheiro no DF, e a Polícia Federal assumiu o Fishing Expedition, que no dia seguinte tinha uma reportagem deles no G1 dizendo: nós estamos pedindo compartilhamento das informações do telefone celular. Então, porque essa operação contra o Renan Bolsonaro foi Polícia Civil. Pela Polícia Civil do Distrito Federal e não pela Polícia Federal. Olha as nuances, né? Exatamente isso. E aí pedindo o telefone celular do filho do Bolsonaro para ver as conversas do filho com o pai. Agora, o Renan nunca teve nenhuma atuação política. Então, assim, eu acho. Eu tenho uma sobre a operação que pegou o celular do Braga Neto lá no Rio de Janeiro. É óbvio que a primeira questão também me pareceu um Fishing Expedition, né? Embora eu acho que eles não vão achar nada no celular do Braga Neto. O Braga Neto é um cara que quando fala alguma coisa é só por câmera, apagado. Pé do ouvido, Ao pé do ouvido, igual o jogador de futebol, com aquela mão aqui, você não consegue pegar nem a filmagem para fazer a linguagem labial, Exato, o Braga Neto é um cara absolutamente
é outro nível. O Cid, eu fiquei impressionado, ele fazia backup no iCloud das conversas. Porra, um FE fazer backup... Assim, eu quero perguntar a ele, quando eu puder falar com ele de novo, mas eu perguntar, cara, o que deu na tua cabeça de fazer backup no iCloud das conversas que você estava tendo? Você não tem dúvidas que iam ser descontextualizadas. Pois bem, o Braga Neto não. O Braga Neto conversa só no vídeo, com certeza de que não tem ninguém por perto, a conversa é pessoalmente. É o velho estilo do Tancredo Neves, não se fala em Brasília ao telefone. Exato. É isso. O Braga Neto era sempre nesse... Então não acho que vão achar nada no Braga Neto. Mas eles estão na expectativa. Aliás, eu acho que o Braga Neto até não tá já não tinha o mesmo telefone. Esse é inteligente. Pelo menos me parece. Mas a operação lá do Rio de Janeiro, de intervenção de 2018, né? Pô, estamos em 2023, tem 5 anos isso. Quais provas que os caras esperam que vão achar de 5 anos atrás? Não, e o Braga Neto, essa operação da intervenção lá no Rio de Janeiro foi autorizada pelo Congresso, foi totalmente fiscalizada pelo Tribunal de Contas, todas as contas foram aprovadas com correção. Então, essa história agora foi deplorável. Foi mais uma armação, uma tentativa de queimar o Braga Neto, que está aparecendo aí como possível candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. E é um nome que pode surpreender, porque lá o Carioca está de saco cheio daquele time que está por lá. Está de saco cheio. Então, um nome novo, respeitável como o Braga Neto, pode ter muita chance eleitoral. Pode. Eu acho que o Braga Neto tem enorme chance. Eu acho que o Braga Neto tem enorme chance e se eles vão tentar comparar as acusações do Braga Neto com as acusações contra o Eduardo Paes, eu acho que vai ficar ruim. A eleição no Rio de Janeiro, eu já acompanhei bastante isso, ela é sempre uma eleição decidida pela zona oeste da cidade. Então lá o que decide a eleição do prefeito são os votos de Santa Cruz, Campo Grande e Bangu para baixo. Então ali o jogo é brutíssimo. Então tem uma influência muito grande de grupo de miliciano, de gente errada. Então a esquerda, como se articula bem com esse pessoal, ela acaba tendo um desempenho eleitoral bom. E aí complica para quem a banda diferente, o estrangeiro que chega lá como um Braga Neto, mas hoje, do jeito que a coisa está, as pessoas estão revoltadas, sobretudo com a questão da segurança pública, ele é um nome que vem forte, porque ele fez o trabalho da intervenção federal ali no Rio de Janeiro, funcionou naquele momento. Depois degringolou tudo como era previsto que acontecesse. Mas o pessoal lá no Rio tem aquela memória de que aquele momento funcionou e o Braga Neto se torna aí um candidato viável. E além disso, Luciano, tem que pensar que além de prejudicar ali o Braga Neto, essa tem um reforço daquela ação que eles têm feito de perseguição de militares alinhados ao Bolsonaro. Então tem esse efeito também eu chamo de expurgo dos patriotas, né? Que é uma coisa que... Sim, ontem eu chamei a atenção sobre isso no Sem Rodeios da Gazeta do Povo. Tem o governo Lula, sistematicamente, ele tem uma intenção de sabotar a área militar. Ele quer desmontar esse modelo militar que tem no Brasil hoje. Então ele vai apoiar puxa-sacos em torno dele, ele vai criar problemas na carreira funcional, vai tentar mexer, que é dificílimo conseguir mexer no ensino militar, mas ele vai tentar, ele vai fazer pressão o tempo todo. E esses militares ligados ao Bolsonaro, que ele possa perseguir agora e gerar na opinião pública uma imagem negativa contra os militares, até esse próprio descontentamento de agora, né, da população em função do 8 de janeiro com os militares, isso ao Lula interessa muito. O Lula quer a população contra as Forças Armadas, que qualquer medida que ele tomar, o pessoal vai falar, para que Força Armada, não precisa desses caras mesmo, estão ganhando muito. Aí eles toda hora aprontam aquela história, né, dos salários, dos vencimentos dos militares. Tem sempre uma historinha aí do Boitatá. Empregou a filha, tem parente de militar empregado no fundo, no FUSEX, que é o fundo lá de Previdência, de Economia lá dos militares, né, que não tem nada a ver com a Força Armada, não é dinheiro público, é uma empresa privada, né, para a qual contribui quem quer para melhorar lá os proventos depois da aposentadoria, ter direito a empréstimos, facilidades.
e o Lula, eles vêm jogando factoide. Então, o objetivo sistemático do governo é esculhambar a imagem dos militares, retomar aquilo que foi feito no pós-1984, quando o seu avô deixou a presidência da República. É isso. É verdade, e além disso tem um movimento muito forte de criar um clima onde militares que tivessem associados ao Bolsonaro de alguma forma, alguma simpatia por eles fiquem em uma situação de medo, né? Isso. Então você tem procedimentos dentro do Exército em curso, você tem a própria Procuradoria-Geral da República com acordos, coisas no STF. Agora, o que eu me pergunto, Serrão, eu tenho que me fazer essa pergunta, é se não há, além desse Fishing Expedition, além dessa questão de intimidação dos militares e expurgo dos patriotas dentro do Exército, além desses componentes, se não há ainda um terceiro componente que é muito estranho para mim nesse governo, que é o fato de que estes aí foram algozes do tráfico de drogas. Então, quem foram os dois maiores algozes que o tráfico de drogas teve no Brasil nos últimos tempos? A intervenção do Rio de Janeiro, na figura do Braga Neto, e outros, inclusive o Richard, a quem eu critiquei no ano passado, que teve um papel importante, General Richard. Mas esses foram os algozes do tráfico de drogas, e o outro algoz foi a Polícia Rodoviária Federal, que bateu recorde. E a gente pode incluir aí também o Anderson Torres, tá? Claro, e o Anderson Por isso Torres. Que tomou tanto pau. Por isso foi o primeiro a tomar pau. Então, os maiores... O segundo a tomar pau foi o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Olha, a sequência... E agora o Braga Neto. Agora então, o Braga Neto. Todos aqueles que desmontaram, que foram um incômodo, uma pedra no sapato para o sistema de drogas, hoje estão sendo absolutamente desmontados. E aí, se você analisar que você tem a história, está publicado inclusive na Gazeta do Povo, em outros jornais, a história de que o Alexandre de Moraes advogou para uma cooperativa que era acusada de fazer de envolvimento com o PCC. Então, é uma coisa que nunca ficou bem explicada, porque ele sempre mandou censurar. Eu sempre quis entender, em vez de censurar, significa que ele é do PCC? Claro que não, mas não. É uma coisa que a gente gostaria de entender. É uma conexão estranha. Né? Não, é uma coisa normal. Se o cara tem um escritório de advocacia que advoga criminalmente, ele vai estar... Ele pode defender Judas e Jesus Cristo, ambos acusados de crimes, né? É normal, ok. Né? Cooperativa de tráfico de drogas, eu tenho minhas dúvidas, Serrão. Mas eu gostaria da explicação, tá? Agora, e você entra, né, claro, no caso do Lula, pega todas as ligações dele com as narcoditaduras, inclusive restabelecendo as relações da forma que recebeu com a Venezuela. O Maduro é um narcoterrorista procurado pelo Departamento de Justiça americano, né? Oficialmente procurado pelo Departamento. Não é historinha, não é lenda, é real. Não é, pode ser. Não, se o cara tiver em algum lugar que tem algum acordo com os Estados Unidos, ele é pego na hora e levado embora, com uma recompensa, inclusive, multimilionária. Né? Então você tem isso. Você tem, além disso, claro, todas aquelas coisas das ligações, o Silvio Navarro falou muito disso, da ligação do PT com o PCC, a história que não podia falar nas eleições, o caso do Celso Daniel, toda uma questão que você não podia falar. Aí você soma isso. O Lula de CPX lá no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. O Flávio Dino na Maré, visitando a Maré sem esquema de segurança, com tranquilidade. Você soma essas coisas com uma perseguição violenta daqueles que combateram duramente o tráfico, não tem como não levar, não tem como não ficar com uma pulga atrás da orelha. E existe uma informação que eu ainda não consegui confirmar, é bom que a gente esteja com uma boa audiência, porque os amigos da Polícia Militar, do Rio, da Polícia Civil, podem entrar em contato para me dizer se é verdade ou não, mas essa semana me ligou uma boa fonte me dizendo, olha, existe uma ordem aqui para pegar leve com o tráfico agora. E a ordem vem da turma do Dino. Eu falei, olha, eu preciso apurar, porque é uma informação que eu estou recebendo só de uma fonte que eu respeito, uma fonte que eu gosto, mas normalmente eu preciso de múltiplas fontes
para apurar uma notícia. E o bicho está pegando em São Paulo, por exemplo, essa operação Escudo, em função do assassinato do policial da Rota lá no Guarujá, ela saiu meio que do controle, né? O establishment queria que deixa quieto, vamos reprimir, não pode a polícia atuar assim tão livremente, e a polícia pegou pesado ali. Pegou pesado, e aí o esquemão conseguiu acabar com a operação. Acabou com a operação, os bandidos foram lá e fuzilaram o sargento da PM, então a operação teve que voltar, né? Então até o esquema da pilantragem ficou com problema dessa vez, né? Porque como é que você vai justificar que não pode voltar se houve um assassinato bárbaro, covarde de um sargento que estava lá, já era aposentado, estava varrendo a rua dele, chegaram os motoqueiros e fuzilaram o cara. Que é isso? Isso é coisa de louco. Isso aí não tem condição de acontecer, né? Mas tem que ter uma repressão séria. Da mesma forma que o governador Tarcísio de Freitas deve estar enfrentando imensa dificuldade com a questão da Cracolândia, que aquilo ali é um enxugamento de gelo. Aquela Cracolândia gera muita grana para o tráfico. Olha que doideira. Como é que a destruição de vidas humanas pode gerar tanto dinheiro, pode despertar tanto interesse econômico e movimenta um esquema de corrupção violento, que é o que permite que ela não seja efetivamente combatida. Então, você hoje tem uma cidade maravilhosa como São Paulo, que deveria estar sendo pensada para o seu novo desenvolvimento, retomada do seu centro da cidade, e não dá para fazer isso, porque você tem uma região belíssima, importantíssima para a retomada econômica, dominada por um tráfico chechelento de crack. E faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.